Esse é o tema da nossa palavra de hoje. E eu já vou levar em conta isso que o Espírito Santo acabou fazendo no momento do louvor, tá bom? E eu vou passear agora por alguns textos e a gente vai conversar sobre essas temáticas aí. Quem é você? Se você pudesse pegar um papel e uma caneta agora e escrever pelo menos em 3 linhas, quem é você? O que você escreveria? O que você escreveria, Val? Não precisa falar. O que você escreveria, Carol? Não precisa falar, não. Quem é você? Como é que você se define? Eu poderia até fazer uma outra pergunta. Qual é o propósito da sua vida? Você conhece? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Você está aqui para quê, afinal de contas? São perguntas importantíssimas. E relacionados a essas questões, muito se fala, muito se escreve para ajudar as pessoas a entenderem o seu papel, entenderem a sua missão, mas também entenderem o seu próprio coração, serem ministrados em cura, restauração naquilo que é preciso e tal. Muita coisa se trata a respeito desse assunto. Por isso que algumas frases, algumas máximas, a gente encontra em alguns livros. Eu quero ler 3 máximas relacionadas a essa temática das pessoas que sabem quem são e sabem para quem estão, por que estão aqui. Por que você está aqui? Por que você está aqui? As palavras são o seguinte: primeiro, projeta lá as 3 frases, quem somos nós e tal. Essas são as 3 frases. As frases são as seguintes: o homem que não sabe para onde vai jamais chegará a lugar nenhum. Muito bem. Você precisa saber para onde você vai. Na nossa vida a gente tem que ter foco, a gente tem que ter propósito, a gente precisa discernir qual é o destino da nossa vida. O homem no sentido genérico, ok? O homem que não sabe para onde vai jamais chegará a lugar nenhum. Gasta tempo, gasta energia, mas nunca se sente produzindo, gasta tempo, energia, gasta a vida e nunca se sente construindo, realizando alguma coisa, não sente que chegou em algum ponto, não sente que nem se sente realizado, porque não tinha noção, não tinha foco, não sabia que ponto devia chegar. Segunda frase: o homem que não tem propósitos tem problemas. O homem que não tem propósitos tem problemas. Porque quando nós sabemos o nosso propósito, sabemos o destino da nossa vida, sabemos o foco, temos consciência do nosso chamado, os problemas não são problemas. Os problemas são pequenos obstáculos que nós vamos trabalhar e superar. Nós não paramos por causa dos problemas, nós vencemos os problemas e seguimos, e transpomos e perseguimos o propósito da nossa vida. E agora, quando uma pessoa não conhece, não tem propósitos, os problemas transformam-se em montanhas intransponíveis e elas os problemas não podem ser vencidos, porque quando você resolve um, já tem outro, porque não há direção, não há propósito. A terceira frase: realização e felicidade não tem a ver com possuir, mas em descobrir e cumprir o propósito de sua vida. Pensando nessa temática, gente, eu quero passear por alguns textos que lidam com essas perguntas, lidam com essas questões e dão respostas para nós. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. O texto diz assim, presta atenção: vós, porém, sois, o verbo ser, identidade, quem você é. Amém, gente? Observa nesse texto como ele responde a essas questões. Vós, porém, sois. Nós somos o quê? Nós somos quem? Sois. Evidentemente, o apóstolo Pedro, falando para as igrejas da dispersão,
aqui a carta de Pedro foi escrita para uma igreja que já tinha sofrido perseguição, estava espalhado, não apenas na região da Judéia, estava espalhado por toda a região de Samaria, tinha ido para o norte e tinha se espalhado para muitos outros lugares, inclusive na Ásia. Provavelmente muitos também chegaram até Roma, né? E a carta de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é um fator importantíssimo na definição de quem você é. Quem você é tem a ver de quem você é. Não só quem você é, mas de quem você é. Amém, gente? Você pertence a alguém, você pertence a Deus. Aliás, a psicologia trata de uma das necessidades do homem em alto nível, necessidade primária e tal, é a necessidade de pertencimento. Nós precisamos pertencer. Nós precisamos saber quem são nossos pais, saber de que linhagem nós temos, qual é a nossa natureza, de onde viemos. Nós precisamos saber, nós pertencemos a que família. Eu pertenço à família Moral Lopes. A Cecília Freitas Souza, Moral. Agora, nós sabemos de onde viemos, nós precisamos saber, pertencemos a qual raça, a qual linhagem. Da onde eu vim, nós precisamos disso. Então, nós precisamos saber que pertencemos a Deus. E esse texto fala disso. Raça eleita. Percebe que Deus elegeu a gente para estar com Ele. Amém, gente? Sacerdócio real. A palavra sacerdócio é a pessoa que exerce um ofício espiritual, que é representante, é mediador entre Deus e homens. Por isso Jesus é o sumo sacerdote. Amém, gente? Nós somos sacerdócio real. Deus nos escolheu para estarmos em comunhão com Ele, porque o sacerdote é aquele que tem comunhão com Deus e tem comunhão com pessoas. E nós temos um sacerdócio real, não apenas um sacerdócio, mas um sacerdócio nas bases de Jesus, que é o Rei dos Reis. O nosso sacerdócio não é a partir de Arão, o nosso sacerdócio é a partir de Jesus Cristo. O sumo sacerdote na antiga aliança era Arão, irmão de Moisés, e todos os filhos de Arão eram os sacerdotes. E uma vez por ano se elegia um que era conhecido, chamado de sumo sacerdote, aquele que era o líder de todos. Até hoje em Israel existem os sacerdotes, e todos os sacerdotes, reconhecidamente sacerdotes, no rabinato de Jerusalém e outros rabinatos de outras nações, mas principalmente no de Jerusalém, estes que são reconhecidamente sacerdotes hoje em Israel, também hoje são descendentes de Arão. Até hoje eles guardam essa linhagem. Povo de propriedade exclusiva. Você não é seu. Nós não cantamos isso? Eu não sou mais meu. Nós não cantamos isso? Eu não sou mais meu. Você não é seu. Você não se pertence. Como isso cria uma luta dentro de nós, não é verdade? Como isso cria uma luta, mas essa é uma verdade libertadora para quem se rende a ela. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você resiste a viver nas verdades de Deus, você fica em prisão. Só prova a libertação quando você permite a verdade entrar em você e você se ajustar a ela. A libertação é uma consequência de quem procura e quem anda na verdade. Amém, gente? Muita gente está procurando libertação, está procurando livramento, está procurando viver bem, está procurando bater asa e voar, mas está mirando na libertação. Nós precisamos mirar na verdade. Qual é a verdade que você está vivendo? Qual é a verdade que você vive na sua vida? É a de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que a verdade não é um conceito filosófico,
A verdade é uma pessoa. Ele é a verdade. Procuramos a verdade e provamos de libertação quando entramos na verdade. E a verdade entra em nós. E a verdade tem nome. A verdade se chama Jesus. Amém, gente? Muito bem. A fim de é propósito. No começo do verso, vós, porém, sois identidade. E no meio do verso, a fim de é propósito. Quem somos e para que existimos? Amém? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes, nós somos uma voz. Não é isso que faz parte da temática do nosso ano? Né? Realinhamento, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, proclamação. Nós somos uma mensagem encarnada, a mensagem entrou em nós, e a mensagem do Evangelho em nós, ela não é transmitida apenas quando falamos, nossa vida é uma mensagem, a tua vida prega uma mensagem. Que mensagem a tua vida está pregando? Ok? Dependendo da resposta a essa pergunta, ficará claro que verdade que está prevalecendo dentro de você. Quem é teu dono? A quem você pertence? A você mesmo, ou a Deus, ou a Satanás? E a Satanás e a você mesmo, dá tudo na mesma. Né? Simples assim. A fim de proclamardes as virtudes. Proclamar o quê? As virtudes. Mas que virtudes? As virtudes de Deus que fizeram com que nós fôssemos transportados das trevas para a luz. E qual é a principal das virtudes de Deus que podemos compartilhar? O amor de Deus. A gente vai para João capítulo 3, verso 16. E João 3,16 está assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, gente? Jesus é missionário, Deus é missionário, Jesus é missionário, porque Deus enviou Jesus. É a natureza da Trindade é missionária. Deus, o nosso Deus é um Deus missionário, que fez do seu único Filho um missionário. E o seu Espírito Santo também é um missionário, porque ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, habitar na igreja da terra. Portanto, Deus Pai tem um coração missionário, o Deus Filho é um missionário, e o Deus Espírito Santo é missionário também, porque está aqui em obra. Amém? Em obra e em missões. O amor de Deus. Olha João 14, 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo também é missionário. O Espírito Santo também foi enviado. Tem a ver com o propósito de todas as coisas. Amém, gente? Tem a ver com o propósito, quem somos, quem você é e qual o propósito da sua vida. Interessante que tanto Jesus foi enviado, quanto o Espírito Santo foi enviado. Isso me lembra a palavra apóstolo. A palavra apóstolo é enviado, ok? Mas deixa eu falar isso um pouco depois. Romanos capítulo 8, olha que interessante. Verso 28 e 29, principalmente o 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, é propósito. Os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos deu um propósito de sermos como Jesus, e Jesus era missionário. Ele cumpria a missão e a vontade do Pai, obedecendo ao Pai, pagando o preço que foi. E o propósito de Deus para nós é que sejamos como Ele, vivendo para o Pai e fazendo a vontade do Pai. Amados, entenda como funciona a cabeça de alguém que flui
no ministério de ensino de mestre. Você sabe que as minhas palavras, vou fazer um parênteses aqui, você sabe que as palavras, geralmente as minhas palavras tratam de fundamentos. Eu chego no prático, mas eu sempre começo nos fundamentos, é assim que eu funciono, é assim que a minha cabeça funciona. Como um ensinador, eu preciso ir para os fundamentos, eu preciso entender as razões, eu preciso saber a fonte, eu preciso saber a origem, eu preciso ligar no começo da história para entender o processo. Eu preciso disso, e isso se transforma também no conteúdo das palavras que eu prego. Amém, gente? E eu trabalho principalmente com fundamentos. Se você discernir, por que, pastor, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, eu estou angustiado agora por alguns problemas, por que não vem uma palavra assim de força, de bênção, de fortalecimento, de unção, porque eu estou precisando nessa semana. Não há nada de errado nisso. E eu faço isso todas as vezes que o Espírito Santo me move a fazer, e não tem muito problema, mas eu não funciono essencialmente assim. Por quê? Porque ou a pessoa tem propósito, ou ela tem problema. Eu não fico satisfeito no meu espírito, no meu coração, de impor as mãos sobre você e clamar força e ânimo e poder sobre a tua vida para você ficar firme no meio dos problemas. Pode ser que alguns dos problemas que você está passando, vocês nem precisavam estar passando. De repente, o que está precisando é um realinhamento. Fundamento. Se realinharmos a nossa identidade e realinharmos os propósitos da nossa vida a Jesus, eu garanto em nome de Jesus que a maioria dos seus problemas vão acabar. Não porque eu orei e alguém abençoou você, porque você realinhou a sua vida e os seus propósitos ao trono de Deus. Amém? Fecho parênteses. E é isso que esse texto de Romanos 8 de alguma forma está falando. Jesus fez o que fez, sofreu o que sofreu, mas ele estava absolutamente dentro dos propósitos de Deus, e Deus nos chama a também sermos como Jesus. Aí eu vou para João capítulo 12, verso 44 e 45, que diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Missionário. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Uma palavra se repetindo na Bíblia sempre deve chamar a nossa atenção. Na verdade, esse texto de João capítulo 12, Jesus está reafirmando a sua natureza missionária, de movimento. Deus deu uma orientação, uma palavra: vai e resgata, vai e salva, vai e redime. Você é a palavra encarnada, você é a própria salvação. O Senhor, né, o Pai falando com o Filho: Jesus, você... É esquisito falar você, né, de Jesus, né? Mas é Deus Pai falando, então me permita usar essa expressão, né, esse pronome de tratamento mais simplificado, mas é o Deus Pai falando com Jesus. Você é a própria salvação, você é a própria libertação, você é a própria verdade, você é a própria cura, você é a glória encarnada, você sou eu. Você vai, porque a nossa vontade, a vontade da Trindade, é resgatar as pessoas. Mas resgatar as pessoas para que essas pessoas se tornem um povo santo, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes e grandezas de Deus. Nós nascemos em Jesus e temos um propósito. Cada vez que nós estamos longe, ou quando nós nos afastamos desse propósito missionário, que faz parte da essência da igreja, aí a gente começa a ficar com déficit de unção, déficit de revelação, déficit de alegria, déficit de felicidade, déficit de realização, déficit de êxtases, déficit de experiências sobrenaturais, déficit.
A gente vai convivendo a vida cristã meio que no vermelho, meio no negativo, né? Vai usando os limites da graça, os limites da misericórdia. A gente vai convivendo no vermelho na nossa vida espiritual, porque de repente nos afastamos dos propósitos mais elementares da igreja, que tem a ver com adoração, que tem a ver com conhecer a Deus e ter uma história com Deus, mas tem a ver também com realizar missões, com testemunhar de Jesus e levar o evangelho para as outras pessoas. Amém, gente? Estão comigo? Amém. Deixa eu seguir aqui. Aí a gente chega em Mateus 28. Mateus 28 é o texto da grande comissão. A igreja também é missionária. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Movimento. Ide, indo. Não vou entrar nesses méritos da língua original agora, nem é necessário. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entenda, como em Mateus, volta comigo um pouquinho lá, Fabrício, em Romanos capítulo 8, veja o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Amém, gente? Amém. Todas as coisas em grego, como é? Todas as coisas em hebraico, como é? Eu estou repetindo essa daqui porque tem muita gente nova que nunca ouviu essa, tá? Todas as coisas em hebraico significa o quê? Todas as coisas. E todas as coisas em português significa o quê? Todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas cooperam, mas fala para mim, fala a verdade para mim. Tem coisa que acontece na nossa vida que não parece isso. Tem ou não tem? Parece que é um deserto interminável, uma luta interminável, um problema interminável, uma dificuldade interminável, uma limitação interminável, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, esse texto tem que ser dito completo. As coisas cooperam para quem? Primeiro, para aqueles que amam a Deus. E amar é entregar, amar é viver. Amar é conviver, amar é se doar, amar é ir até as últimas consequências. Amém, gente? Aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que estão no propósito de Deus, tudo que acontece vai cooperar para o bem dele. Agora, se a pessoa está fora do propósito, não encaixa no texto. Ah, pastor, mas o texto está dizendo que tudo coopera para o bem. Como que na minha vida eu passo uma lista de 2 dúzias de coisas que parece que são problemas intermináveis? A pergunta que eu poderia fazer, e eu faço ao teu coração: você está no propósito? Você ama Deus com todas as implicações, e você está no propósito da vontade dele para a tua vida, ou você está ainda vivendo os teus propósitos? Se você está ainda vivendo os teus propósitos, meu queridão, a oração que eu vou fazer para você vai ser diferente. Amém, gente? Talvez eu não ore o que você quer. Eu vou orar uma oração para, pela graça de Deus, o Espírito Santo te ajudar a se ajustar aos propósitos, a se realinhar. Amém, queridos? É assim que funcionam as coisas, né? Aí a gente vai para Mateus, ide, missões. Eu poderia dar uma outra perspectiva a respeito disso tudo, baseado em Efésios capítulo 4, verso 11. E eu quero fazer isso rapidamente e finalizar. Efésios 4, 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deixa eu terminar. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Eu salto para o verso 16, que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. O texto de Efésios é riquíssimo, né? Claro, mereceria muito mais tempo para aprofundá-lo, mas pensa comigo, verso 11, e ele mesmo concedeu uns como apóstolos. A palavra apóstolo em grego é apóstolos, e ela seria traduzida para o português como missionário, alguém que é enviado. O apóstolo é aquele que é enviado e representa aquele que o enviou. No contexto grego, alguém que é enviado por um governante a um outro governo, e este apóstolo, este enviado, ele, quando está num outro país, numa outra nação, ele é um embaixador da nação que o enviou, do rei que o enviou, e quando ele está no outro lugar, ele fala em nome do rei, ele tem a autoridade do rei, ele tem autonomia para tomar decisões como se fosse o rei, porque houve uma delegação de autoridade sobre o apóstolo para falar em nome da nação. Quando o embaixador da Espanha está na embaixada aqui no Brasil, aquele território da embaixada é um território da Espanha. As leis que regem a embaixada espanhola no Brasil são as leis da Espanha, e não do Brasil, porque aquele pequeno território pode ser um simples endereço. Aquele pequeno território da embaixada espanhola no Brasil pertence à Espanha, e as leis que regem então são as leis espanholas. E quando o embaixador da Espanha no Brasil se reporta a alguma autoridade no Brasil, é como se ele falasse em nome da Espanha, é a Espanha falando, e ele é revestido de autoridade das autoridades da nação para se manifestar e proclamar. E se ele fizer alguma coisa, dá um problema internacional, porque é como se a Espanha estivesse falando e fazendo o que fosse aqui. O apóstolo enviado por Jesus, o apóstolo enviado por Deus, ele também é um embaixador do céu. É alguém que fala em nome de quem o enviou. Ele fala em nome da terra que o enviou. Ele fala em nome do reino que o enviou. O apóstolo vem e fala em nome de Deus. Ele traz uma mensagem, ele traz uma palavra. E a igreja no Novo Testamento, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. A igreja do Novo Testamento é fundamentada no ensino dos apóstolos e na orientação e na palavra dos profetas. Quando isso se estabelece na igreja, apóstolos são enviados. Ok? São missionários. Quando isso se estabelece numa comunidade, ele também dá evangelistas. Os evangelistas numa comunidade ou numa cidade, eles têm uma unção específica de Jesus e do Espírito Santo para evangelizar e alcançar pessoas. E quando essas pessoas são ganhas e compõem a comunidade, aí ele dá também pastores para cuidar de todo mundo, pastores e mestres. O pastor cuida do rebanho, trata o rebanho, cura as feridas do rebanho, mas o mestre joga concreto na vida espiritual, joga concreto na relação com Deus, joga concreto nas bases doutrinárias da vida. O mestre joga concreto na tua relação e na tua intimidade. O mestre, ele consolida todos os ensinos apostólicos no meio da congregação, para fortalecer a congregação e deixar a congregação crescer saudavelmente. O mestre é quem faz isso. Os apóstolos são enviados, abrem o trabalho. Também os profetas apontam a direção, é para aquele lado. Vamos se estabelecer. O Senhor no meio levanta evangelistas, alcança pessoas, levanta pastores, cuida de todo mundo e dá mestres para consolidar o ensino e fortalecer a saúde da comunidade e da igreja. Amém? Efésios 4:11 é a base de tudo. Agora, essas 4 ou 5 pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolo é uma unção corporativa, ele toca em todos. O profeta aponta a direção,
tem uma palavra que dá direção. O maior, o dedo maior é o dedo do evangelista, porque ele rompe as barreiras da congregação e alcança pessoas. Mas o pastor é o anelar, que cuida das alianças, dos relacionamentos, da saúde do rebanho. Mas o mestre é o mindinho, ele é pequenininho mesmo, porque ele entra, ele cava as profundezas do texto, as profundezas do conhecimento. Ele é pequenininho para chegar em lugarzinho que ninguém chega, mas o mestre chega, ele discerne, ele entra, ele cavoca. Não sei se você usa a palavra cavoca, quantos anos você não usa a palavra cavoca, né? Cavocar. Quando eu era criança eu cavocava, né? O mestre cavoca, né? Esquisito, né? Mas tudo bem, né? Então, cava, né? E o mestre faz isso, tá? Mas olha o seguinte, Deus levanta essas pessoas, dons, na comunidade, com o propósito de ajudar a comunidade a ser isso daqui. A comunidade, a igreja do Novo Testamento agora outra coisa. Isso aqui, antes disso que eu vou falar agora, vou falar outra coisa. Jesus é o grande apóstolo. Jesus é o grande profeta. Ele é o grande evangelista. Ele é o sumo pastor. E ele é o grande mestre. Jesus é tudo. Nós, a igreja, a congregação, é o corpo de Cristo, ok? Muito bem, essas 5 pessoas dons, elas têm a função de ajudar, trabalhar para a igreja ser a igreja apostólica, profética, evangelística, pastoral e de conhecimento e de entendimento. Amém? A igreja do Novo Testamento, ela é apostólica, é profética, é evangelística, é pastoral e é de conhecimento e aprofundamento. Ela é. Daí, a igreja que hoje existe no mundo, mas que não é apostólica, não é missionária, ela não é igreja. Se quebrar uma dessas características que tem a ver com a sua natureza e a sua identidade, quebrou, já não é mais. Quebrou o DNA. Não tem alguém dizendo aí, algumas correntes dizendo que... Bom, deixa para lá, não vou falar isso. Quebrou o DNA e corrompeu a identidade, a natureza. A igreja do Novo Testamento, ela é missionária, ela faz missões. Ela faz missões locais, ela faz missões distantes, ela faz missões o tempo todo. A igreja do Novo Testamento é profética, porque ela aponta a direção, ela orienta, ela fala com as pessoas, ela aponta para Jesus, aponta para Jesus, aponta para Jesus. A igreja do Novo Testamento evangeliza, ela pensa em pessoas, ela sempre pensa em pessoas, tudo que ela faz tem que pensar em pessoas, tem que pensar na edificação das pessoas, mas está sempre pensando em alcançar pessoas. Assim são nossas células, amém, gente? Daí a célula, por tudo que passou esse ano, e nos outros anos também, trabalhou para se fortalecer, se proteger e se cuidar, mas agora todos temos que voltar à nossa natureza missionária, a natureza que tem a ver com aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, com a natureza daquele que nos salvou, que o nosso Senhor Jesus é missionário, é a nossa natureza. A célula precisa ser evangelizante. Se ela não for evangelizante, ela não é nada. Assim como a igreja, se a igreja não for evangelizante, ela não é nada. Da mesma forma, o Senhor levanta pastores para ajudar a igreja a ser pastoral, cuidar das pessoas, edificar, sim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas nenhuma dessas 5 coisas pode deixar de acontecer. Porque se uma delas deixar de acontecer, corrompe o DNA e a gente perde a nossa identidade. Daí, um ano de realinhamento e um ano em que estamos prezando, falando, amando, desejando e fazendo missões. Amém, gente? Henry Martin escreveu 2 frases que eu separei para você aqui. É um missionário do século XVIII, parte do XIX. A caridade começa em casa, mas não termina lá. O Espírito de Cristo é o espírito de missões.
Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente nos tornamos missionários. Amém, gente? David Livingstone é um conhecido inglês que fez trabalho na África no século XIX. Tem muita biografia dele escrito, muita coisa. Ele escreveu essa frase aqui: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Spurgeon, um inglês que também viveu no século XIX, conhecido como o príncipe dos pregadores, escreveu a seguinte frase: todo cristão é um missionário ou um impostor. O príncipe dos pregadores. Jim Elliot, no século XX já: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu sei que você vai querer ler isso várias vezes para entender. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode, reter. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nós não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que realmente necessitamos é de um bom chute no traseiro. Viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer senão morrer. William Carey, um famoso missionário que foi para as Índias parte do século 18 e 19. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. E a última frase: a Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e cavar. Ele está falando de pessoas. Amém, gente? Ele está falando de pessoas. Eu vou descer e cavar, mas vocês devem segurar as cordas.